Você está feliz por estar na presença de Deus? Amém? É bom estar na presença de Deus. Eu peço que o Espírito Santo fale ao seu coração essa noite. Que o Espírito Santo traga conhecimento de Deus para você. Jesus uma vez disse aos discípulos que eles estavam errando por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Nós temos que buscar conhecer a palavra, as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Hoje eu vou continuar um pouco falando sobre o reino, como eu preguei talvez aí há 2 ou 3 domingos atrás. E eu tenho descoberto coisas muito preciosas relacionadas ao reino de Deus. Quando Jesus veio com a intenção de implantar o reino de Deus. Na verdade, o Senhor queria separar um povo exclusivo dele, com uma manifestação um pouco diferente da que era no Antigo Testamento. O Senhor Jesus andava pelos vilarejos, pelas vilas, Mateus capítulo 3 diz isso, pregando o evangelho do reino. E aí eu queria perguntar para você, você sente que você faz parte do reino de Deus? Não precisa responder. Responda para você. Você sente que você está no reino de Deus? A palavra de Deus diz, Jesus também, Mateus capítulo 17, que o evangelho, que o reino de Deus não seria com aparência visível. Os discípulos queriam ver algo visível. O povo de Deus, Israel, esperava, os judeus esperavam um reino de aparência visível, aonde Jesus fosse o rei e governador do povo e de todo o mundo. Então Jesus veio, e pouco antes de Jesus vir, João Batista já pregava uma mensagem dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista era um profeta, ele já batizava. A palavra de Deus fala que as pessoas saíam das cidades e iam ter com ele as margens do Rio Jordão para serem batizadas. E João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. A Bíblia fala, às vezes usa essas duas expressões. E é tão interessante que a origem da palavra arrependei-vos, no original, no grego original, quer dizer, a palavra, na verdade, ela no original é metanoia, ou metanoé. Então, na verdade, João Batista não pregava arrependei-vos. João Batista dizia metanoé, ou metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Aí você diz aqui, mas a minha Bíblia diz arrependei-vos. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua Bíblia foi traduzida, ela é uma tradução, e talvez nem tudo que é traduzido te dá a ideia original daquilo que estava sendo pregado. Por isso que a Bíblia, existe diversas interpretações. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que não tem, talvez uma pessoa que não é cristã, e quando você vai falar da Bíblia, a pessoa já se arma toda e diz assim, mas a Bíblia, cada um pensa do jeito que quiser, porque a Bíblia fala muita coisa. É verdade, só que quando você vai na origem de uma palavra, você pode crer que era aquilo que o profeta, ou que o autor que escreveu estava querendo dizer. E quando Mateus, Marcos e também Lucas relatou os evangelhos, nesse momento em que eles faziam referência ao que João Batista pregava, todos os escritores usaram a mesma palavra, e a palavra era metanoia, é chegado o reino dos céus. O significado grego da palavra metanoia quer dizer
mude a sua maneira de pensar. Pode repetir isso comigo? Mude a sua maneira de pensar. Vamos de novo? Mude a sua maneira de pensar, pois é chegado o reino dos céus. E aí Jesus, logo após João Batista, Jesus procura João Batista, é batizado por ele. Ali houve um sinal visível da manifestação de Deus, que foi uma pomba descendo sobre Jesus, e do céu bradou uma voz, o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir de ali inicia-se o ministério de Jesus, e Jesus começou a pregar também dizendo: metanoia, é chegado o reino dos céus. E você vê por 152 vezes no Novo Testamento a palavra reino. E a grande preocupação de Jesus de fazer a implantação do reino. Jesus usa diversas parábolas, diversos exemplos, para fazer os discípulos entenderem o que era o reino dos céus. Porque os discípulos queriam um reino com aparência visível. E Jesus dizia: o reino dos céus não vem com aparência visível. Você não vai dizer está ali ou está aqui, como muitas igrejas hoje estão pregando. As igrejas hoje vivem uma disputa, cada uma querendo dizer para a outra que não, aqui que é o reino de Deus que está funcionando. Outra diz, não, é aqui o reino de Deus que está funcionando. E Jesus disse, não seria com aparência visível, o reino funcionaria dentro de vós. E a pergunta que eu te faço hoje: o reino está dentro de você? O reino de Deus? Qual o conceito de reino? Reino é um sistema de governo, aonde o rei é quem determina, é quem determina a lei dentro daquele povo que é governado. Em um reino não existe uma constituição, porque a constituição são os direitos e os deveres do povo. Num reino, aquilo que o rei diz se torna lei. Num reino, todas as pessoas que fazem parte desse reino vivem em comunidade. Num reino, a responsabilidade pela segurança do povo que vive ali naquele reino é do próprio rei. Até as roupas de quem pertence a um reino vêm do rei. O próprio rei é quem cuida do povo. E eu separei alguns aspectos que se referem ao reino de Deus, que tem que funcionar dentro de você. Dentre eles, você saber que você é propriedade do rei. Você é propriedade de Jesus. Se o reino de Deus é implantado no seu coração, você tem que entender que você pertence a Ele. Porque num reino, eu quero que você imagine comigo um castelo, os muros cercando esse reino, todos que estão ali dentro, vivendo nesse reino, pertencem ao rei. Talvez você já tenha assistido um filme onde retrata isso. Eu assisti um musical uma vez, onde as pessoas estavam com as roupas velhas, rasgadas, e elas chegavam diante do rei, isso encenado ali, e dizia para o rei, as nossas roupas estão rasgadas, nós precisamos de roupas. Aquela sociedade que era reinada ali, exigia que o rei desse para elas roupas. Então, quando você faz parte de um reino, você se torna propriedade do rei. E a palavra Senhor, no original, talvez seja a palavra mais falada num culto, nos cânticos, porque a todo momento nós dizemos Senhor Jesus, Senhor Deus, Senhor, Senhor. Talvez você, quando vai orar, fala Senhor, Senhor, Senhor. E você sabe o que é, qual é o verdadeiro significado da palavra Senhor?
Quando eu digo Senhor, estou dizendo meu dono, meu proprietário. Se você está dizendo Senhor Jesus, você está dizendo Jesus é o meu dono. E se você tem isso funcionando dentro de você, se você é proprietário de Jesus, saiba que Ele vai cuidar da sua segurança, de tudo que você precisa, dos seus suprimentos, de tudo que envolve você, porque você pertence a Ele. E muitas vezes nós associamos a palavra Senhor, eu já falei sobre isso aqui, nós associamos a palavra Senhor a um líder carrasco, a alguém que domina você, a sua mente, tudo que está sobre você. Talvez seja essa a visão que a maioria das pessoas tem sobre o Senhor, mas no original também, e tudo que eu estou falando aqui eu posso te mostrar, me procure depois do culto aqui, eu te mostro. Minha Bíblia tem o original grego no Novo Testamento, o hebraico no Antigo Testamento, e todas as palavras da minha Bíblia, eu dou um toquezinho assim no tablet aqui, abre o original e o significado judaico daquela palavra. Então, talvez, retiro a palavra talvez, vou colocar certamente, a igreja com a evolução dos séculos perdeu o sentido de muita coisa que foi ensinada por Jesus há 2000 anos atrás. E hoje a igreja virou um comércio, um meio de ganhar dinheiro, um meio de dominar sobre as pessoas. E talvez você tenha perdido a referência da palavra Senhor, a referência do entendimento de saber que você é propriedade de Deus. E quando você diz a palavra Senhor, você está dizendo, Tu és o meu dono. E Jesus ensinando, uma vez, disse, observai as aves dos céus, Mateus capítulo 5. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai cuida delas e não deixa nada faltar. E talvez nós vivemos uma ansiedade extrema dentro de nós por causa do medo que nós temos de faltar. Se você tem pouco, você tem medo de perder o pouco que você tem. Se você tem muito, você morre de medo de perder o muito, porque talvez lá na frente você pode precisar. Mas quando você faz parte do reino de Deus, você entende que é Deus quem cuida de você e que nada vai faltar. Quando você percebe o evangelho do reino que Jesus queria implantar no coração dos discípulos e das multidões que o seguia, Jesus estava ensinando que a partir dali, Ele estava separando para Ele um povo santo, povo dele. Aliás, santo, o significado da palavra santo quer dizer separado, né? Se alguém chega em você e fala assim, você é santo? Você fala, não sou santo. Olha, santo, o significado da palavra santo é separado, é algo separado. Então, irmãos, nós precisamos entender aquilo que Jesus pregou e aquilo que Jesus queria ensinar. E eu tenho algo que está funcionando na minha mente o tempo inteiro, é entender o que era o reino que Jesus queria implantar. Porque João Batista pregou, mude a maneira de pensar, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, após João Batista, continuou pregando, Mateus capítulo 4, você vai ver no Mateus capítulo 3, João Batista pregando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus continuou pregando a mesma coisa que João Batista pregava, dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas João Batista e Jesus não pregavam dizendo arrependei-vos. Tanto João Batista quanto Jesus dizia, mude a maneira de pensar, é chegado o reino dos céus. Jesus também dizia, mude a maneira de pensar, pois é chegado o reino dos céus.
E eu digo para você essa noite, uma mensagem de 2000 anos atrás: mude a sua maneira de pensar, porque é chegado até você o reino dos céus. A palavra de Deus diz, ali nos evangelhos também, foi algo que eu preguei também, não vou estar abrindo e lendo essas coisas, mas só para relembrar você, Jesus ensinou e usou vários exemplos sobre o reino, e um deles ele fala que o reino dos céus é comparado a um homem que busca tesouros, e de repente ele encontra um tesouro valiosíssimo, e o que ele faz? Ele vende tudo que tem para adquirir aquele campo onde estava o tesouro. Jesus ensinava isso e dizia: assim é o reino dos céus. E eu quero que você abra agora comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro capítulo 2, vamos contextualizar um pouquinho, volta lá no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores a rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, diga assim: vós porém sois raça eleita, sacerdote do reino, sacerdote real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você entende nesse texto que o Senhor separou para Ele um povo. E antigamente o povo de Deus era apenas os judeus, mas a salvação foi aberta a todo aquele que crê. E nós hoje, apesar de estarmos numa cultura muito diferente, estarmos tão distantes, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse texto fala de uma pedra que foi colocada, uma pedra angular que para uns serve de tropeço, mas para nós, os que creem, é a pedra que nos firma, é a rocha sobre a qual estão os nossos pés. E o texto continua dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez o que mais falte hoje nas igrejas são as pessoas entenderem que elas são propriedade de Deus. Mas você é convidado aí na igreja, logo você pensa: vou ter que largar isso, vou ter que deixar isso, vou ter que abandonar isso, agora eu vou ter que fazer tudo que o pastor pede, agora eu vou ter que fazer tudo que a igreja manda, agora... Não é nada disso. Não é nada disso que talvez a maioria das igrejas ditas evangélicas transformaram a visão
do povo, querendo exercer o domínio sobre o povo, mas quem tem que dominar sobre você é o seu proprietário, é o Senhor. É Ele que fala ao seu coração. Irmãos, nós temos aqui diversas práticas espirituais. E uma musiquinha de fundo, uma bateria, um violão, e a gente canta, tem um coral, tem tanta coisa. Irmãos, a gente promove isso. O culto é um sacrifício vivo para que o Senhor ministre no nosso coração. A palavra é dele. Não é domínio de pessoa sobre pessoa, é domínio de Deus sobre o seu povo. E as práticas espirituais têm o objetivo de trazer a palavra de Deus para dentro de você. Talvez uma música, por que a gente canta tanto? Porque a música tem o poder de mexer na sua alma, no seu coração, abrir um pouco o seu coração, que às vezes está endurecido, para que a palavra de Deus, para que o seu proprietário fale com você. O objetivo da igreja é ajudar você a manter um relacionamento com a igreja? Não, um relacionamento com Deus. Agora, é claro que se você estiver na igreja vai ser mais fácil para você. É difícil você andar sozinho. A igreja foi algo que Jesus instituiu para o povo que é de propriedade dele. Eu tenho 3 cachorros. Amo meus cachorros, eu e a Tamires. Tratamos como filhos. Não temos filhos ainda, né? Então é os cachorrinhos. Nasce, a gente faz plaquinha, pendura lá, trem mais bonitinho. E eu sou um curioso sobre cachorro. Então eu assisto documentários, já li livros, 2 livros eu já li sobre cachorros. E uma coisa interessante, você sabia que o cachorro não olha para você sabendo que ele é sua propriedade? O cachorro olha para o dono dizendo assim: ele é meu. Sabia disso? O relacionamento desse animal com o seu dono é: fulano é meu. Você olha para o cachorro e fala assim: não, esse cachorro é meu. Mas o cachorro olha para você e fala assim: não, ele é meu. O cachorro não olha para você e fala assim: ele é o meu dono, é ele quem cuida de mim. Não. O cachorro olha para você e fala assim: ele é meu. Então o cachorro olha para a família e fala assim: ele é meu. Aquele lá não é meu. Aí ele rosna e late, corre atrás. Arranca a barra da calça. Porque ele olha e fala assim: ele não é meu. Depois que eu descobri isso, eu achei interessante e aprendi a relacionar bem com cachorros. Inclusive, meus animaizinhos são pitbulls, né? Tinha que relacionar bem com eles. Pior ainda, 2 são surdos. São 2 surdos. Já pensou se esse cachorro surta? Surdo? O que eu vou falar para ele, né? Então o cachorro aprendeu alguns gestos, mas eu aprendi bem e tenho segurança com os meus cachorros, não tenho medo, né? Trato eles com muito carinho, mas sempre entendendo que ele olha para mim e sabe que eu sou dele, não que eu sou dono dele. Ele olha para mim e fala assim: o Rodrigo é meu. E por isso que tem tanto ciúme de uns para os outros. Nasceu um agora, um mais pequenininho. Irmãos, hoje nós chegamos de Goiânia, fomos lá ver eles na chácara, né? Então chegou lá, mas o pequenininho, ele está descobrindo agora os sentimentos dele. Então assim, eu dou carinho num grande, no macho lá, no pit, o pequenininho vai morder ele, mas morde ele inteiro. Aí eu mudo e vou dar carinho na fêmea, na Jolie, é Brad Pitt e Angelina Jolie, os 2, né? Então eu vou dar carinho na Jolie, aí o pequenininho para de morder ele e vai morder a Jolie. Por quê? Porque ele tem ciúme. Ele olha para mim e fala assim: ele é meu, mas está dando carinho para o outro. E talvez eu estou usando esse exemplo para que você entenda como o Senhor enxerga você. Você é propriedade dele. E por isso que às vezes o Senhor tem ciúme de você. E tem um versículo, não guardei ele hoje, mas tem um versículo que fala: é com ciúme, com anseio que o Espírito se relaciona com você. Porque você se tornou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a intenção de anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz. Assim é o povo de Deus. Você quer saber o quanto isso é importante?
Você quer saber o quanto é importante você ter, quase derrubei, você ter o reino funcionando dentro de você? Jesus, durante todo o evangelho, pregava o reino de Deus, inseriu o povo no reino. É reino com aparência visível? Não, invisível. Isso tem que funcionar dentro de você. Por isso que nós usamos muito a expressão: o Senhor quer o seu coração. Sua alma pertence a Ele. A alma fala de sentimentos, de desejos, de emoções. Talvez quando você vem para Cristo, a sua alma vem toda corrompida, um embaraço. E a palavra de Deus apresenta para você a restauração da sua alma, que é pegar a sua alma e tentar trazer ela para o original, em perfeição, como o Senhor a criou. Para que os seus desejos, as suas emoções, os seus sentimentos sejam controlados pelo seu proprietário, porque você pertence a Ele. Jesus pregou o Evangelho do Reino durante toda a sua vida, até que Ele morreu na cruz. Talvez desde a morte de Jesus na cruz até a descida do Espírito Santo para o povo que estava reunido no cenáculo, que é tratado ali em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, tenha durado talvez 40 dias. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos foi escrito por Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Atos capítulo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, Jesus iniciou seu ministério anunciando o reino de Deus. Jesus terminou seu ministério anunciando o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou e passou 40 dias pregando o reino e ensinando o reino de Deus aos discípulos. E nós não temos conhecimento do reino de Deus. Talvez você ache que o que Deus quer é você entrar para uma igreja e fazer parte de uma igreja. É muito mais do que isso. É inserir você no reino. Porque nem todos que estão em igrejas hoje fazem parte do reino de Deus. E nem todos que estão fora da igreja hoje não fazem parte do reino. Eu já vi pastores falar que nós vamos chegar no céu, levar o maior susto. Eu quero levar susto lá, porque eu quero estar lá, né? Mas muitos escritores dizem assim: você vai chegar no céu e você vai se assustar, porque você vai procurar lá alguém que você achou que estaria lá, e não está. E você vai ver passando por lá uma pessoa que você não imaginou que estava lá. Porque o reino do céu não vem com aparência visível, mas o reino do céu está dentro de vós, assim como Jesus ensinou. Irmãos, Jesus por 40 dias, o pastor Geraldo pregou nesse texto aqui ontem, lá em Goiânia. Jesus por 40 dias continuou ensinando aos discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. E mais uma vez eu pergunto a você: você conhece o reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus?
Irmãos, hoje, a igreja atual tem pregado uma mensagem muito diferente da mensagem que Jesus pregou. Hoje eu e a Tamires, nós estávamos voltando, conversando a respeito de um pastor. Qual o nome dele? Fala o nome não? Ela não quer falar o nome. Mas um pastor que ele diz, postando coisas, dizendo que a igreja, os pastores hoje, a igreja hoje não pode pregar contra o pecado. Porque se a igreja pregar contra o pecado, aquilo vai entristecer a pessoa que está na igreja e aquilo não vai gerar um resultado, ganhar o coração da pessoa. A igreja não pode hoje pregar sobre arrependimento. A igreja não pode hoje confrontar o coração dos crentes. Por quê? Porque isso não dá resultado. O que dá resultado hoje é pregar apenas, aí ele errou. Porque ele falou assim, o que dá resultado hoje é pregar apenas que Jesus tomou na cruz todos os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Isso é verdade, mas a mensagem não é só essa. Eu não posso mais pregar que para fazer parte do reino, talvez eu tenha que andar por um caminho estreito, ou pegar a porta estreita, porque isso não dá mais, como dizem, não dá mais ibope, não é bom. Nós temos pregado a verdade de Deus aqui nessa igreja, e vamos pregar. Graças a Deus nós não fazemos dessa igreja um comércio. Às vezes, irmãos, o que as igrejas querem é encher os templos, porque quanto mais pessoas, mais dinheirinho dentro do gasofilácio. Mas as igrejas deixaram de pregar a verdade. E eu vou ler com você agora um texto, já caminhando para a nossa conclusão, que fala que desde a época de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam é que conseguem se apoderar dele. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Meu irmão, se você não deixar para trás velhos costumes, se você não se esforçar para fazer parte do reino, você não vai conseguir se apoderar dele. Eu não quero aqui dar uma mensagem, dar uma palavra que vai fazer talvez você ir para casa tão tranquilo e tão feliz. Eu prefiro que você vá para casa tendo na sua mente desafios que você precisa superar para pertencer ao reino de Deus. Às vezes, eu falei esses dias para uma pessoa que eu estava aconselhando, às vezes o remédio para curar é amargo. Quem aqui já tomou boldo quando estava passando mal? Né? É amargo, é ruim. Mas para que você faça parte do reino de Deus, você tem que se esforçar. É um exercício, é um conhecimento que você precisa adquirir. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses frutos têm que sair, esses frutos têm que brotar em você. Seu coração precisa transbordar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas você pregar que você tem que ser justo hoje, você está pregando contra a sociedade, porque hoje a sociedade diz que você tem que ser esperto.
você conseguir passar alguém para trás, se você conseguir ultrapassar, bom para você. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vai fazer parte da sua vida quando você pertencer ao reino de Deus. A palavra de Deus diz, porque o reino de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz, porque o reino de Deus consiste não apenas em palavra, mas em poder. Há um poder de Deus que precisa funcionar em você. Aqueles que pertencem ao reino de Deus. Quando eu disse, durante o louvor, que você precisa fazer parte do povo de Deus, é porque aquele que é o seu proprietário se relaciona com você diferente da forma como ele vai se relacionar, da forma como ele se relaciona com o mundo. Se você é o povo de Deus, você é uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, versículo 19, abre lá, é o último texto que eu quero ler. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do 13 aqui para que você entenda o contexto. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o 19 diz assim, dar-te-ei as chaves do quê? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, fazer parte do povo da igreja, do povo de Deus, é fazer parte de um povo que tem a chave do reino dos céus. E tudo aquilo que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo aquilo que a igreja desligar na terra terá sido desligado no céu. Se você vier para Cristo, a oferta que Deus faz para você é fazer parte do povo que tem as chaves do reino dos céus. Eu creio através dessa palavra, meus irmãos, que aquilo que essa igreja, ou a igreja do Senhor em qualquer parte do mundo interceder, o Senhor vai ouvir e vai responder. E se você fizer parte desse povo, ainda você ganha a salvação em Cristo Jesus. Faça parte do reino de Deus, faça parte do povo de Deus, faça parte da nação santa, do sacerdócio real, seja você propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vamos adorar a Deus.